Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver 3 partidas reais, 3 miniaturas, 3 defesas sicilianas que vão ensinar pra gente como evitar alguns erros que te deixam perdido. São 3 miniaturas bem interessantes. Essa primeira aqui aconteceu em Amsterdã em 1954 entre Alexander e Milev. Muito bem, as brancas E4, C5, tá aí a defesa siciliana na tela, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, tudo normal, a Najdorf, que nós tanto gostamos. Bispo D3. Bom, eu como jogador de Najdorf, eu olho isso aí, eu já começo a ficar feliz, certo? Porque, em geral, esse bispo aí vai para E2 na variante Smyslov-Karpov ou vai para bispo C4 no ataque Zozin-Fischer, tá? Então foi para bispo D3, eu tô feliz, porque essa jogada aqui é mais comum em outras linhas da defesa siciliana, não é muito comum aqui na Najdorf. Pois bem, a resposta habitual, estrutura Najdorf, E5, sem nenhum problema, poderia ter jogado E6 também, poderia, mas aí a gente já tá numa Reveningen. Muito bem, cavalo de D2, podia ter ido para B3, podia ter ido para F3, sem problemas. Aqui, o que eu começo a pensar? Eu começo a pensar na estrutura, né? Nós temos aqui a casa D5, que nós temos que lutar para manter o domínio. Então eu vou pensar em jogadas como bispo E6, para controlar a casa D5. Eu vou pensar em planos bispo E7 e depois roque para proteger o rei, porque esse rei está no centro. Eu vou pensar também em jogadas como cavalo de BD7, pensando em cavalo C5 ou cavalo C6, conforme a circunstância. E vou pensar também no famoso ataque de minorias na ala da dama, com B5, B4, para deslocar o cavalo central das brancas. Claro que aqui o lance B4 ele não é muito efetivo, porque o peão de E4 continua protegido pelo bispo de D3. Aí essa linha aí das brancas tem essa vantagem. Mas aí o que o jogador das negras fez? Que é a vez das negras jogarem agora. Então assim, ó, bispo E7, bispo E6, cavalo C6 é outra possibilidade. Não é muito tradicional na Najdorf, mas pode jogar cavalo C6, cavalo B4. Tá? E cavalo de BD7. Esses 4 lances aí são normais. Aí o que o cara fez? D5 e instantaneamente ele está perdido. Sim, D5 é um lance temático na Najdorf e nas sicilianas em geral é um lance que abre o jogo para as negras, certo? E as peças começam a ter vida. Estava tudo lá meio retrancado na segunda, terceira fileira, mas aqui nós temos um grande problema. Esse lance é precipitado demais, porque nós temos um rei no centro e nós temos as peças todas não desenvolvidas ainda, enquanto que as brancas já têm 3 peças desenvolvidas e o rei pode rocar no lance seguinte. Então D5 é um erro que perde instantaneamente. Vamos ver como é que o Alexander de brancas aproveitou a oportunidade. E por D5, tranquilo. Cavalo por D5, tranquilo. Tranquilo nem tanto, né? A princípio parece lógico, mas se jogar bispo E7 aqui para rocar depois, pelo menos não perde de imediato. Cavalo D5 agora tá perdidaço mesmo. Veio bispo C4. Então vejam só, pessoal. 3 peças, dama, cavalo e bispo ameaçando D5, contra uma defendendo. Esse cavalo já está perdido. Não tem saída. E se recuar o cavalo, a coisa vai ficar pior. Veio cavalo F6, bispo por F7 e abandonou. Não tem mais o que fazer, né? Se tomar o bispo, vai levar dama por dama. Se avançar o rei, aí tem várias possibilidades, mas até mesmo continuar o ataque, dama por D8, rei por D8 e bispo G5, é o que o computador sugere, tá? Com vistas a jogar torre D1 ou grande roque,
e continuar o ataque nesse rei centralizado, com peças não desenvolvidas, completamente perdido. Mas eu acredito que a motivação para o abandono foi mesmo esse detalhe tático que tantas vezes acontece, né? Esse sacrifício em F7, deixando a dama desguarnecida e vindo para a dama D8. Mas a partida acabou quando a branca jogou bispo por F7. Então uma partida bem instrutiva, com vários temas estratégicos que o jogador das negras não apreciou da maneira correta. Tá? Então aqui, ao invés de D5, o lance certo era bispo E6, e aqui já está perdido objetivamente, mas não podia retomar o peão. Tinha que tentar alguma coisa como bispo E7 e roque para tirar o rei do centro e jogar com peão a menos e sem centro e por aí vai. Ok, vamos ver o próximo jogo. Essa aqui é outra miniatura muito instrutiva, jogada entre Vorema e Zakarian, em Minsk. Minsk é a capital da Bielorrússia, se não me engano, em 1964, pessoal. Partida antiga, mas instrutiva. Então, vamos aqui, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, está aí a nossa siciliana Najdorf. Bispo G5, das linhas mais agudas, cavalo de BD7, ok, bispo C4, olha só, desenvolvimento rápido das brancas, e agora H6, que é um lance que ainda não chega a comprometer a estrutura das negras. Aí vem bispo por F6, um lance até esperado, porque isso acontece em muitas das linhas da bispo G5 na variante clássica, né? E que eu já tenho vídeo no canal nos fundamentos da siciliana Najdorf. Muito bem, bispo por F6, e aqui as negras jogam E por F6 e estão perdidas, gente. Acredite se quiser, hoje em dia a informática nos permite falar isso. Já estão perdidas. E aí a gente pergunta também o seguinte, né? Vamos pensar que o xadrez é um jogo em que as jogadas têm que ter objetivo, tem que ter finalidades. E você faz um plano, você faz um desenvolvimento, você faz uma sequência de jogadas para atingir um determinado fim. Então, por exemplo, quando as brancas jogaram bispo G5, as negras têm duas respostas aqui. Ou joga E6, que é o mais comum, certo? E aí o cavalo está defendido pela dama, e você, em algum ponto, vai jogar bispo E7 para desfazer essa cravada, certo? E você não vai deixar o peão aqui em E7, porque você não quer dobrar os seus peões na ala do rei, em que você vai ficar com o peão de D6 isolado se tomar com o peão de E, ou vai ficar com a ala do rei permanentemente debilitada se tomar com o peão de G, que é o que aconteceu na partida. E aí o sujeito joga cavalo de BD7 para retomar o cavalo com o cavalo. Isso, inclusive, é uma ideia na defesa Cosio, na Ruy Lopes. Vamos só mostrar para vocês que é interessante. Qual é a lógica aqui da defesa Cosio na Ruy Lopes? É evitar a variante das trocas, só que o cavalo está do outro lado. Qual é a variante das trocas? É bispo por cavalo. E aí tem aquela famosa debilidade que fica, né, se tomar com o peão de D, em que as brancas daí podem simplificar a posição e ter uma maioria de peões na ala do rei e jogar na estratégia, ir para jogar para o final. Já está estrategicamente com um plano definido e com uma certa vantagem, embora tenha cedido par de bispos. Então a defesa Cosio combate justamente essa ideia, que eu já falei em outros vídeos, retoma de cavalo, certo? Então vamos voltar aqui para a siciliana. Olha aqui o que aconteceu. Nós temos aí a Najdorf no tabuleiro, bispo de G5, cavalo de BD7, para retomar de cavalo. Vem bispo C4, H6. Então o cara tá jogando com lógica, fez todo um plano aqui para afastar o incômodo bispo de G5. E aí quando o bispo de G5 é entregue pelo cavalo, toma de G e está perdido. E o jogador das brancas, Vorema,
fez os lances corretos. Lá em 64, pessoal. Olha que bacana. E é a mesma coisa que os computadores de hoje, hein, analisam e sugerem. Olha que bacana. Bispo por F7. Rei por F7. Nós já vemos aqui um buraco em E6. Muito terrível. Todas as casas brancas indefesas no campo das negras. Olha aqui, pessoal. Todas as casas brancas sem defesa. E por onde tanto o cavalo quanto a dama vão entrar. E agora veio dama H5 cheque. Terrível, né? Terrível a posição. Não tem mais peão de G para defender. Veio o rei G8. Dama G6. Tapou com o bispo G7. E agora, pessoal, qual é o lance para fazer o desfecho? O lance para encerrar. O lance para abandonar que as brancas jogaram? Cavalo E6. Olha que maravilha de lance, gente. Que maravilha de lance. São duas ameaças. Cavalo por dama e dama por bispo checkmate. O único jeito de defender é dama por F8. E aí perde a dama. Então, gente, terrível. Terrível o desenvolvimento aqui das negras. E a gente pode dizer o seguinte, o erro não é um erro tático. Não é porque o cara não viu o sacrifício em F7. Bom, claro que ele não viu. Mas o erro aqui é mais profundo na minha visão. É um erro de não saber jogar com o plano. Mas o plano aqui é óbvio que a jogada tinha que ser cavalo F6. Então, partida muito instrutiva para o nosso plano geral. A gente, para evitar erros no xadrez, claro que é bom a gente saber muito de tática. Claro, é essencial saber tática. Mas a gente tem que seguir as coisas com uma certa lógica, certo? Senão, para que jogar cavalo de BD7? Né? Muito bem, pessoal, vamos ver a última partida desse vídeo aqui para ter mais algumas informações legais da defesa siciliana. Essa aqui foi jogada entre Vassersky e Godz em Sverdlovsk, 1975. Olha, gente, pelo nome da cidade, Sverdlovsk, eu não conferi, mas isso aqui ou é Polônia, ou é alguma das ex-repúblicas soviéticas, ou é Rússia mesmo, ou é Sibéria, né? Com esse nome, Sverdlovsk. Muito bem. Então, aqui, gente, jogada em 75. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. Nossa Najdorf, bispo G5, cavalo de BD7. Bispo E2, não veio com o bispo para C4. Uma linha mais calma. H6, até aí tudo tranquilo. Bispo H4, tranquilo. Posição está equilibrada. E agora, gente, o que jogaria aqui? Olha, dá para jogar E6. E6 eu acho que é o lance mais natural. Dama B6 é possível. Então vamos fazer os lances aqui para vocês verem. E6 com a simples ideia bispo E7 roque. Tranquilo, não tem problema. Dá para jogar G6. Dá para jogar G6 para fianquetar o bispo e rocar. Claro, esse dueto aqui, H6, G6, já fica mais difícil de defender. Tá? Mas, enfim, dá para jogar. E um lance aqui sugerido pela máquina também, dama B6, olhando para o cavalo e para o peão de B6. Né? Então isso aí também é possível. Mas o que o rapaz jogou? O rapaz jogou um contra-ataque prematuro. B5, gente. Ele foi para B5 e já está praticamente perdido. Esse lance aqui, pessoal, ele é um lance temático na siciliana para as negras, na siciliana Najdorf, mas nós temos que ver o seguinte. Olha aqui um buraco que foi aberto aqui. Quando o cavalo está em B8, o B5 é possível, porque o cavalo defende a casa C6 de entradas, tá? Ou se a dama está em C7 ou B6, aí ela tranca o caminho do peão. Mas se ela está em C7, ela também protege essa casa. Então, isso aqui é uma invasão que a gente tem que ficar de olho, tá? Não é o lance imediato das brancas, mas é uma coisa que a gente tem que ver. Esse avanço de peão
permanentemente enfraqueceu a casa C6, certo? Mas as brancas não jogaram isso. As brancas jogaram cavalo D5, tá? Não é o melhor lance na posição, mas é um lance vistoso, né? É uma invasão assim de cavalo no centro que já começa a dar um pouco de preocupação. Veio... E agora, pessoal, o melhor aqui é capturar, simplificar, tirar esse monstro daí, certo? Esse cavalo aí é muito forte, como eu falei, é vistoso, não é o melhor lance, mas já abala um pouco as estruturas. Então tem que tirar esse cavalo, e é muito interessante tirar esse cavalo agora, porque eu não tenho mais o problema desse peão D6 ficar atrasado e exposto, certo? Porque esse peão aqui já está obstruindo os ataques das peças brancas. Inclusive a máquina sugere aqui G5, tá? G5, aí já vai fazer bispo G7, vai rocar e é jogo que segue. O jogador das negras cometeu agora um erro decisivo. Bispo B7, pessoal. E olha aqui, esse bispo B7, isso é um cuidado também que a gente tem que ter na siciliana, porque esse bispo, quando ele sai dessa diagonal aqui, essa aqui, ó, de C8 até H3, desprotege a casa E6. E agora ficou fácil, né? Brancas, cavalo E6 e acabou. Acabou, gente. Acabou. Tá triste a posição das negras agora. Tá triste. Ameaçou a dama. Ameaçou vir com algum cavalo para C7 e até dar mate sufocado, né? Tá terrível isso aqui. Tá terrível. Vamos ver aqui, ó. Se tomar o cavalo, mate em 2 ou mate em 3. Vamos ver aí se você consegue descobrir. Pode pausar o vídeo. Casas brancas, né, pessoal? Mesmo tema da partida anterior. Cavalo, bispo H5. Cavalo por H5. Dama por H5. G6. Dama por G6. Estão aí os 3 lances, né? Mas muito fácil de ver o tema. Casas brancas, né? Vir com esse bispo para cá. Por isso que bispo E2 também é um lance muito legal, né? Porque a partir do momento que as negras enfraquecem aqui essa diagonal, acabou. E o cavalo veio se sacrificar para exatamente isso. Bom, quando o Vassersky jogou cavalo E6, o jogador das negras abandonou. Vamos ver outra possibilidade. Vamos ver dama cheque. Vamos ver dama cheque, o que dá para jogar. Vamos ver se rei F1 é suficiente. F por E6. Bispo H5. Rei D8. E agora, apesar das brancas estarem com peça a menos, elas estão aqui com 5 pontos de vantagem e o ataque segue infreável. Me ocorre aqui tentar também B4, defendido pelo cavalo, tirar a dama aqui da defesa e continuar o ataque. Aqui o ataque é um pouco mais complexo, mas ainda assim é devastador. Vamos ver outra possibilidade, talvez rei F1 seja um pouco impreciso. Vamos ver B4 imediatamente, porque o cavalo protege o peão de B4, e se a dama sai para A5, para A4, perdão, checkmate em um lance para as brancas. Olha aí, pessoal, cavalo de C, D7. Que posição maravilhosa. Então, gente, com esse verdadeiro quadro, esse deleite para os olhos de ataque, eu encerro o vídeo para vocês. Então, gente, quem me acompanhou até aqui, espero que vocês tenham gostado aí dessas 3 miniaturas na Siciliana Najdorf. Deixem os comentários aí, deixem sugestões do que vocês gostariam de ver, de repente miniaturas
em outras linhas, em outras defesas, a gente pesquisa e faz para vocês, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.